Olá a todos, meu nome é João Felipeto, eu sou pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de São Joaquim, trabalho com enologia e agrometeorologia e hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho ou uma divulgação de como funciona o processo de vinificação, tanto em nível artesanal, eu diria, mas também reportando esse processo para um nível maior, para um nível industrial, informando então todos os procedimentos e pelo menos as operações iniciais e aquilo que é necessário para o produtor compreender as fases mais importantes de todo o processo industrial. Esse é o Laboratório de Enoquímica e Microvinificação da EPAGRE, foi um investimento feito em 2010, inaugurado em 2010, com recursos oriundos da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de Santa Catarina. E hoje ele tem toda a estrutura que o Ministério da Agricultura exige em termos de laudos técnicos. Então nós temos como fazer todas as análises físico-químicas e também algumas microbiológicas e também de análise sensorial exigidas pelo Ministério da Agricultura. Então a EPAGRE hoje, aqui em São Joaquim, está muito bem equipada em termos de equipamento e pessoal técnico para atender os produtores aqui da região. Então agora nós vamos fazer uma demonstração de como funciona o processo inicial de vinificação, ou seja, aquele em que são recebidas as uvas e iniciado o processo de desengasse. Então essa é uma uva da variedade Sangiovese. Ela passou por um estágio de câmara fria de pelo menos umas 24 horas até que a temperatura reduzisse o suficiente para depois continuar o processo de uma maneira em que não tivesse muita oxidação. Isso é importante, então, quando nós trabalhamos com o esmagamento de uva, é importante que essas uvas estejam sob uma refrigeração, eu diria não muito forte. O ideal também, se quem não tiver câmara fria, pode deixar a noite inteira a temperatura ambiente, mas que elas possam reduzir a temperatura para esse processo. Esse processo precisa ser lento, para evitar exatamente o aporte de notas herbáceas ao vinho. Então o engaço ele precisa ser preservado de uma possível trituração excessiva e assim evitando os sucos vegetais herbáceos que necessariamente passam para o vinho. A etapa seguinte do processo é a adição de conservantes. E esse conservante sempre é à base de enxofre e nós usamos, nesse caso, como fonte de enxofre o metabisulfito de potássio. Ele é colocado numa quantidade que varia de 10 até 14 gramas para cada 100 quilos de uva. Mas ele é fundamental no processo porque ele evita que tenha uma contaminação bacteriana ou mesmo fúngica, né? Evitando então possíveis contaminações do produto e promovendo sempre uma qualidade e uma otimização do produto final. O processo seguinte, então, da produção de vinhos, tanto artesanais como industriais, é exatamente a climatização desse vinho no ambiente onde ele possa ficar numa temperatura constante. No caso do vinho tinto, ele fica de 24 até 26, 28 graus, conforme o caso e conforme a casta mesmo, né? E aqui nós temos um sistema que faz exatamente esse controle da temperatura. Então ele é acoplado a um computador e esse computador, na verdade, nada mais é do que um data logger, na verdade um armazenador de dados, e esse equipamento é que vai fazer então o controle de ligar e desligar para manter então uma temperatura constante. Quanto mais cuidado nós tivermos com a temperatura, que é um fator extremamente importante, melhor vai ser o produto final. O processo de vinificação inteiro leva de 6 meses até 1 ano para ficar pronto. Mas em pelo menos 3 meses o vinho já tem condições de ser avaliado em termos de potencial. E para consumo mesmo, especialmente esses vinhos de altitude, que são vinhos mais demorados para amadurecerem, tanto em barrica de carvalho como em inox ou vidro, eles demoram até 2 anos para chegarem em termos finais para o consumidor. Então esse é o produto que nós temos como depois de todo o processo pronto.